Olá, sejam bem-vindos ao De Frente com o Especialista, o novo quadro do NMcast. Meu nome é Adonai Guedes, eu sou nutricionista, residente em terapia intensiva pela Unifesp e hoje a gente está em casa. A gente vai falar sobre doente crítico, sobre terapia intensiva e a gente está recebendo aqui no estúdio Carol Oliveira, nutricionista, especialista em terapia intensiva pelo Hospital Sírio-Libanês. Seja muito bem-vinda, Carol! Muito obrigada, Donai. É sempre um prazer conversar com você, estar dentro dos projetos aí do NMcast e estar aqui com você que faz aí terapia intensiva. Eu tenho certeza que a gente vai ter uma conversa assim, maravilhosa hoje. Mas, Carol, vamos começar? Vamos começar com o pé direito. Vamos lá, Tá? vamos Então lá. me diz assim, quando foi que você falou, que bateu o martelo? Quero fazer residência. Então vamos lá. A minha história dentro da definição de realizar a residência, buscar aí até mesmo as possibilidades de quais seriam os meus hospitais de referência que eu queria estar ali cursando. É um pouquinho diferente da realidade das outras pessoas. Então, vou ter que voltar um pouquinho atrás, contextualizar você um Vai na pouquinho fé. da minha história, para que você entenda um pouquinho como foi essa decisão, Aham. esse passo. Então, eu tinha uma realidade que ela é bem diferente da realidade da maioria das pessoas. Eu sei que nesse Brasil, que é gigantesco, muita gente vivenciava e vivencia isso, mas eu vim de uma cidade muito pequena, de um interior, na verdade, de uma cidade, que a cidade em si ela é um pouco maior, mas eu vim da zona rural. Então, lá na minha região, onde eu morava, né, na minha casa, eu não tinha acesso à internet e eu não tinha também acesso à rede de telefone. Então, eu não conseguia ter aquele conhecimento e a busca muito rápida sobre as informações e sobre as possibilidades dentro da nossa área, que era a nutrição. Mas, durante aí a minha graduação, eu tive a possibilidade de estar rodeada de diversas pessoas que tinham um olhar ali mais tecnológico, vamos dizer assim, e que me trouxeram aí de uma maneira um pouco mais tardia ao longo da minha graduação, ali no meio do meu sexto semestre, né, quase indo para o sétimo Quase no semestre, sétimo. quase na cara ali do diploma, vamos dizer assim. Então, nesse momento, um amigo meu virou e falou: olha, eu encontrei essa oportunidade, eu acho que parece com você. Talvez você buscar um pouco mais isso. Porque como eu não tinha fácil acesso a todos esses recursos, vamos dizer assim, porque eu não tinha internet, não tinha nenhum meio de comunicação, vamos dizer assim, no momento que eu estava em casa. Então, eu ficava muito tempo em casa, vamos dizer, né, mais especificamente. Então, no momento que eu estava fora, eu não ficava tanto em Instagram. Naquela época também, não tô velha, tá? Não tô velha, mas naquela época a gente ainda estava conhecendo realmente Aham. toda a ferramenta, como que ela funcionava. Então, diante disso e diante dessa possibilidade, eu fui buscar entender mais um pouco o que era a residência, quais as possibilidades dentro da residência, mas já era um período aí mais à frente durante a graduação. Então, eu sabia que seria, né, além de toda a preparação para a residência, né, para você tentar a residência ser um desafio, eu teria um desafio ainda maior, que era não ter um currículo que foi preparado para aquilo e eu ter que me reinventar na forma de estudar para eu conseguir ser aprovada na residência dos Ou meus seja, você sonhos. teve que começar do zero, no meio do barco. Exatamente, exatamente. E entender como que eu iria fazer a dinâmica dentro Aham. daquilo. Porque eu sabia que eu teria que estudar muito mais diante de eu ter um currículo que talvez não fosse tão forte como de outras pessoas que estavam se preparando há muito mais tempo. E que eu não tinha um tempo hábil, vamos dizer assim, para buscar alavancar ainda mais aí esse Sim. currículo, né? Então, eu acho que foi um momento muito desafiador, mas um divisor de águas na hora que eu vi essa possibilidade de eu me desenvolver com uma especialização onde eu teria a prática, né, e a teoria ao mesmo tempo. Então, onde tudo que eu estudei eu iria aplicar e ver como iria ser a evolução do meu paciente durante toda aquela trajetória. Então, eu fui definir a residência realmente ali no meu sexto, sétimo período, e eu já tinha uma paixão pelo intensivismo, já era aí algo que eu gostava muito e que eu sempre acompanhava muito tudo que dizia respeito, né, a esse público específico. Então, eu não tive dúvidas, assim, de que eu iria Os seguir olhos por esse caminho. brilharam. Exatamente. Os olhos brilharam e eu me deparei com residências que eram incríveis dentro desse tema. Então, eu falei, é aí que eu vou seguir, é aí que eu vou ser feliz, é aí que eu Chega, vou é aqui. me jogar, literalmente. Mas, Carol, dentro da terapia intensiva, vou ter que falar também, puxar um pouquinho a sardinha. A gente acaba vendo diversas coisas, Sim, principalmente em UTIs que tem um caráter mais geral, sim. né? Então, teve assim, alguma. Como é que foi?
essa vivência para você? De estar dentro de uma UTI, de ver diversos tipos de casos, de ter que manejar uma insuficiência cardíaca em um leito, passou para outro leito, era uma doença renal crônica, uma lesão renal aguda, era um politrauma, e as coisas a 1000 por hora o tempo todo. Uma loucura, né? Hoje vai ser um episódio onde a gente vai usar muita palavra desafiador, Desafiador. eu acho. Exatamente. Porque eu acho, assim, a terapia intensiva, né? Durante a minha residência, eu falo que foi uma grata possibilidade de transitar por muitas clínicas. Né, não somente clínicas somente de terapia intensiva, né, mas principalmente as UTIs, onde eu passei por UTIs neurológicas, UTIs oncológicas, UTIs específicas de Covid, uma vez que a minha residência ela foi aí basicamente Na época da pandemia, né? Exato, no período completo ali de pandemia. Então, eu passei a pandemia inteira dentro do hospital, vivenciando a pandemia e fazendo a minha residência. Então, eu tive essa possibilidade de transitar e ver pacientes cardíacos, pacientes cirúrgicos. Então, é você se reinventar também o tempo todo. Eu acho que a terapia intensiva, ela te mostra o quanto você tem que ser responsável, mas também protagonista do seu conhecimento, do seu cuidado com o seu paciente. Porque a gente não tem uma receita mágica que vai te trazer como que você vai conduzir todos os casos dentro de uma UTI. Cada paciente é paciente. Exatamente. Cada paciente é paciente, cada caso é um caso. E o paciente, ele não vem só com uma patologia. Então, eu trago, uma UTI cardiológica. Eu vou ver só a cardiologia? Não. Eu vou me deparar com um paciente cardiológico, mas que vai ter diversas outras patologias que estão associadas, né? Então, assim, é um ambiente extremamente dinâmico, desafiador e que te faz crescer e até mesmo se renovar constantemente, diariamente, diante dos desafios que você encontra aí com seus pacientes, né? Com cada individualidade de cada paciente. E essa tua residência, ela foi 100% na UTI? Foi 100% no hospital, na verdade? Saiu um pouquinho, respirou alguns ares que não eram dentro de uma UTI? Um ar puro do campo. Então, a minha residência, eu falo que ela foi extremamente dinâmica, né? E eu consegui ter até mesmo um olhar para todos os níveis de assistência. Então, Pô, isso é legal. muito legal, porque eu consegui ter uma visão da importância de um preparo e uma deshospitalização adequada e o impacto que isso vai ter lá nos outros níveis de assistência. Então, eu consegui tanto visualizar níveis terciários em hospital privado e hospital público, quanto eu passei também pelo nível secundário, em um centro de reabilitação, e também passei pelo nível primário de assistência, que foi uma Você UBS. gabaritou. Menino, e eu passei até em pediatria, UTI pediátrica. Até UTI pediátrica. Então, eu consegui transitar muito. Então, dentro do meu hospital principal, eu acabei transitando não somente pelas UTIs, as UTIs elas eram o nosso principal foco, então a gente permaneceu um período mais longo, né? Tendo conhecimento Sim. de todas as UTIs que estavam disponíveis ali no hospital, mas também a gente passou pelas unidades de internação, então unidade crítica geral, para que a gente tivesse uma visão sobre esse paciente, que ele é um paciente que precisa de uma assistência ali crítica, mas que não precisa necessariamente estar monitorizado e estar com toda aquela assistência específica que se encontra dentro de uma unidade de terapia intensiva. Passei ali pela semi-intensiva, então tendo uma visão também daqueles pacientes mais crônicos, né? Principalmente ali na semi-intensiva, a gente tinha muito paciente de interal, né? Que a gente acompanhava, paciente com gastrostomia, jejunostomia. Então, eu consegui ter essa visão também de como que é o cuidado daquele paciente que saiu lá da UTI e que veio agora para a semi-intensiva, idosos, né, que passam ali pela UTI e vêm para a semi-intensiva. Então, como que era esse atendimento? Então, tive essa experiência. Também passei por uma unidade de internação cardiológica, então, conseguindo ter também uma visão mais específica de cardiologia, não somente na UTI cardiológica, mas também depois, como que era o segmento desses pacientes, depois que eles saíam da UTI. Então, acho que isso foi extremamente importante para eu entender como o impacto de toda a terapia que a gente faz na UTI, ela vai ter depois quando a gente dá alta para aquele paciente para a unidade de internação e tem que continuar aquele cuidado. Quanto que um complementa o outro e que são essenciais. Eu gosto de pensar que a gente, por mais que o nosso principal objetivo dentro do UTI, enquanto intensivista, seja tirar o doente da fase crítica, a gente também precisa pensar em como é que a gente vai devolver esse paciente para a sociedade. Perfeito. Claro que assim,
A gente não vai fazer milagre dentro de uma terapia intensiva. Não é o lugar de reabilitação, mas a gente também não pode deixar de pensar, mesmo que seja um pouquinho, não sei se você concorda comigo, em como é que a gente vai devolver esse paciente para a sociedade. Concordo plenamente. Eu acho que toda a nossa programação dietoterápica dentro da UTI, ela vai ter reflexo para reabilitação e para como a gente vai devolver esse paciente em relação à sua funcionalidade, né? Então, isso é extremamente importante. A partir do momento que a gente faz uma terapia que ela é robusta e que ela é bem direcionada naquele momento inicial da doença, a gente traz um prognóstico e uma evolução muito mais positiva para o paciente. Então, isso, sem dúvidas, eu concordo completamente com você. E tendo essa visão, né, de passar pela UTI, unidade de internação, e depois ir para um centro de reabilitação e para uma atenção básica, né, para uma UBS, eu consegui ver o quanto a gente fazer todo esse trajeto da maneira mais individualizada e mais adequada possível para cada caso clínico e para cada particularidade do paciente, ela vai ter um impacto muito positivo e um impacto completo ali na reabilitação e na funcionalidade desse paciente posteriormente. Isso sem dúvidas. E, Carol, aproveitando que você acabou de falar que você bateu o hospital inteiro, andar por andar, enfermaria por enfermaria, nível de atenção por nível de atenção, me conta. De tudo isso que você acabou vendo nesses 2 anos, teve algum caso que você bateu o olho e falou assim, isso aqui é raro? Teve. Houveram alguns, né? Porque ao longo de toda a residência, a gente se depara com diversas situações, com diversos momentos que vão trazer um impacto para a gente. Em alguns casos, não somente, né, específicos voltados para como a gente conduziu o quadro clínico, mas também para como a gente conduziu a conversa com o familiar, que também é extremamente importante. Mas eu tive um caso que me impactou e me marca até hoje, que eu lembro até hoje, que foi o meu primeiro paciente dentro da unidade de terapia intensiva, um paciente extremamente grave e que estava usando aí ECMO, né, oxigenação extracorpórea, que no momento do Covid foi algo que foi extremamente... Boom, né? Exatamente, foi extremamente utilizado, né, a oxigenação extracorpórea. Então, nesse caso específico, eu me deparei com uma situação completamente nova, que eu não conhecia. Você conhece a ECMO? Já viu uma ECMO? Eu nunca tive o prazer de ver uma ECMO. É igual caviar. Ai, Só ouço. menino, esse caviar é bom, viu? Já vi Eu me alguns apaixonei. vídeos, já vi alguns colegas falando da cardio, mas nunca vi pessoalmente. Exatamente. Então, eu me deparei. Eu, numa unidade de terapia intensiva, no auge do Covid, com uma unidade completamente lotada de pacientes graves, me deparei com um paciente que chegou adulto, inicialmente rígido, mas com uma insuficiência respiratória totalmente, completamente exacerbada. Então, inicialmente entubado, sedado, né? Em alguns momentos foi necessário pronar esse paciente, mas, consequentemente, ele não estava evoluindo bem. Então, diante de todas as terapias que estavam disponíveis, né? Eu falo que eu tive esse prazer de conseguir ter um acesso a tecnologias que a gente não consegue encontrar e ter esse contato tão facilmente. Então, esse paciente, especificamente, ele precisou entrar na ECMO, né? Na oxigenação aí extracorpórea. Não sei se você conhece um pouquinho como são as configurações da ECMO. Não. Então, vamos lá. Você me falou um pouco de que tem aí os seus colegas cardios que trouxeram e você conheceu a ECMO a partir dele. Então, a ECMO, ela tem, vamos dizer assim, 3 configurações, mas tem 2 que são centrais para que a gente consiga compreender, que é a veno-arterial, que ela é mais voltada para aquele suporte cardíaco, e nós temos a veno-venosa, que é mais voltada para aquele suporte ali daqueles pacientes com insuficiência respiratória, que era o caso dos nossos pacientes com Covid. Então, o nosso paciente, ele vai ser o quê? Canulado. O que é isso? A gente vai ter um cano que sai de um lado desse paciente e que vai ser inserido do outro lado. E no meio, ele vai passar pela nossa ECMO, que é a nossa membrana extracorpórea, onde a gente vai ter a oxigenação desse sangue. Então, para dessa forma, o sangue ele sai, né, por uma parte, por uma canulação ali, e aí ele passa por essa máquina, por essa membrana, né, de oxigenação, e ele volta para o paciente. Então, você pensa, eu tinha um paciente extremamente crítico, com toda a cascata de resposta inflamatória, então hipermetabolismo, hipercatabolismo, um paciente com Covid, naquela época a gente ainda não tinha tantas referências, Tinha nada, gente. Nada. Eu lembro, assim, que na época que eu pesquisei, era opinião de especialista. Exato. Opinião de especialista. Exato. Se a gente for voltar na pirâmide de evidências, entendo que era uma coisa nova, mas era tudo baseado em
Opinião de especialista. Exatamente. Então, eu não tinha nada sobre Covid praticamente, só realmente aí essas questões de opinião e que soltavam, assim, para que a gente conseguisse minimamente saber como conduzir os casos. E eu tinha uma paciente com ECMO, com oxigenação extracorpórea, venosa, que a gente tinha alguns estudos, mas nenhum voltado especificamente para manejo nutricional. Então, eu me deparei com uma realidade que eu não tinha referência bibliográfica, que eu não tinha livros que me explicassem, mas que eu precisava conduzir, porque era um paciente grave e que estava ali... Sobre seus cuidados, Exato. né? E unindo todos esses fatores, era um paciente que necessitava extremamente de um manejo nutricional que fosse o mais adequado e o mais direcionado possível, para que muito daquilo que a gente falou anteriormente, né, da reabilitação, não tivesse impacto futuramente para o paciente, a gente conseguisse até mesmo que esse paciente ele evoluísse bem, né, e evoluísse com prognóstico positivo. Então, eu tive que buscar fisiopatologia. Então, eu fui relembrar, rememorar toda a nossa cascata de insuficiência respiratória grave, como que o nosso paciente ele responde, não só o paciente crítico, mas nessa doença específica. Fui entender o que a gente tinha, né, de informação sobre Covid e fui buscar também informações da ECMO, entender e conhecer a ECMO e o impacto que a ECMO tinha para o corpo do nosso paciente. Para que dessa forma, juntando todos esses ingredientes, né, eu falo assim, todos esses conhecimentos, eu formasse o meu bolo. E eu formasse o quê? Minha estradinha de pedra. E eu, juntamente com o meu senso crítico e com o meu olhar clínico para o meu paciente e com todas essas informações que eu fui conhecendo, descobrindo, eu conseguisse conduzir e direcionar ali o meu manejo nutricional. Pessoal, é a dona e proprietária do raciocínio clínico. Inventou, assim, a primeira de seu nome. Mas eu falo que foi extremamente importante esse momento para que eu pudesse me empoderar de que o conhecimento, ele não vai estar ali para mim fácil e que eu não vou ter nada que vai me mostrar. Você vai fazer esse passo 1, passo 2 e passo 3 e passo 4. E assumir um protagonismo enquanto nutricionista dentro de uma equipe, né? Exatamente. Que eu imagino que todo mundo... Acho que ninguém de nenhuma área, assim, sabia de fato qual seria o padrão ouro para ser feito nesse paciente, né? Exatamente. E eu falo que a parceria da equipe multi na UTI que eu estava trabalhando naquele momento foi essencial, porque eles me ouviam com uma mente extremamente aberta, a gente discutia os casos e eles me davam uma completa autonomia para conduzir aquele caso. E no final... Confiança. Exatamente. E aí, dessa forma, com discussões diárias, acompanhando o paciente diariamente, a gente conseguiu que a paciente fosse decanulada, que a paciente fosse extubada e que a paciente recebesse alta da UTI. Meu Deus! Exatamente. Então, assim... Por isso que eu acho que esse caso, né, me marcou muito, né? Por conta de todo esse trabalho que eu tive que fazer e do como isso me mostrou o quanto que é importante que o nutricionista dentro de uma unidade de terapia intensiva, ele assuma muitas vezes a responsabilidade, que ele esteja constantemente buscando ativamente pelo seu conhecimento e que ele seja protagonista do cuidado do seu paciente. Porque se você não tomar as rédeas da sua conduta... Alguém vai. E, às vezes, você é que tem o conhecimento ou o caminho para buscar esse conhecimento, mas você só não se deparou com um desafio tão grande que você precisou fazer isso. Então, nesse momento, eu vi como é extremamente importante que eu veja a individualidade do meu paciente e eu busque dentro do que eu tenho de referência, né, de referências bibliográficas realmente, em base... Use com o meu conhecimento específico aquilo ali e juntos eu faço o conhecimento e a definição de conduta para o meu paciente. Para que dessa forma a gente tenha confiança, a gente tenha o nosso espaço e principalmente essa situação ela mostrou o quanto o nutricionista ele é essencial ali naquele cuidado e naquela condução. A gente fala muito isso, mas quando a gente vê acontecer é muito diferente. Carol, você me deu um gancho maravilhoso, que basicamente aí o que eu acho enquanto residente, o que eu acho enquanto pessoa que estuda, é que a terapia intensiva, quando a gente fala de especialização dentro da nutrição, ela vem tendo uma ascensão. Sim. Quando a gente pensa em nutrição, a gente pensa em PED, a gente pensa em gastroenterologia, oncologia. Mas terapia intensiva, pelo menos na minha visão, não era algo que
chamava de fato a nutrição. Até porque 2020 que teve um documento do Conselho Federal que falava sobre a atuação do nutricionista dentro da terapia intensiva, né? Então, nessa mesma perspectiva, os estudos dentro da nutrição voltado para terapia intensiva, eles, né, a gente tem grandes estudos, mas não temos muitos estudos. Nós temos grandes estudos, mas não muitos estudos. Exato. Tem algo assim novo que você olha assim, que você leu, que você interpretou, criando um raciocínio clínico maravilhoso, que você pensa assim, olha, isso aqui pode cair numa prova. Isso aqui pode ser um material bom. Sim, eu acho que a gente vem cada vez mais tendo novidades e tendo novos estudos que vêm se desenvolvendo. A gente teve estudos recentes que saíram até mesmo de diretrizes que eram muito esperadas, principalmente voltado para o público do paciente crítico, que há muito tempo a gente não tinha novidades e que a gente conseguiu até mesmo ter uma específica para o nosso público brasileiro, né? Para que dessa forma a gente conseguisse conduzir especificamente para os nossos pacientes. Para mim, a diretriz da Braspen, ela é um marco. Exato. Marco absoluto, assim. Porque antes a gente pegava recortes voltados aí para o público americano, para o público europeu, e não tinha algo que era direcionado para nossa realidade. Sim. Né? Como a gente vem observando até mesmo em outras especialidades, mas que a terapia intensiva ainda tinha, né, esse ponto que era necessário, que agora a gente conseguiu. Mas eu acho que a gente vem buscando também até mesmo tecnologias que vêm sendo muito aliadas para a nossa assistência dentro da unidade de terapia intensiva, como até mesmo a calorimetria indireta. Então, eu não falo só da calorimetria indireta voltada para aqueles pacientes em ar ambiente, mas a calorimetria indireta voltada para pacientes entubados. Então, você ter aí um ventilador onde você pode acoplar um calorímetro, eu tive, assim, o prazer de conseguir estudar e vivenciar isso e realizar calorimetria indireta nos meus pacientes, assim, que eu vi a necessidade e o impacto que isso tem, sabe? Você ter essa possibilidade de, às vezes, fazer isso mais de uma vez num paciente que está entubado. Então, a tecnologia, ela vem também como esse aliado e trazendo esse fortalecimento para as nossas tomadas de decisão. E não só isso, né? A gente vem observando também um aumento da utilização até de bioimpedância dentro dos hospitais, das unidades de terapia intensiva. Então, também uma forma para que a gente tenha um olhar cada vez mais detalhado e individualizado também sobre o estado nutricional do nosso paciente, para que dessa forma a gente consiga também fortalecer e embasar cada vez o nosso cuidado individualizado, né? Que a gente traz muito, os estudos também trazem muito sobre esse cuidado individualizado, e quando a gente fala de novas tecnologias que vêm para ser aliadas, de diretrizes, né? Porque a gente sabe... Exato, porque a gente sabe que tem aí hospitais que a gente não vai ter uma tecnologia, não vai ter a possibilidade, mas as recomendações, os consensos, eles vêm aí justamente para serem um aliado com um embasamento científico para que a gente faça a nossa assistência da melhor maneira e mais adequada possível para cada caso. Independente do nível de tecnologia que você tem que... O paciente está lá. Exatamente. Precisa ser assistido, né? Ainda mais agora, com a IA que vem se desenvolvendo... Tem alguns estudos que estão em andamento também, voltados aí para a utilização dela dentro de novas tecnologias na UTI. Então, acho que também está vindo e está vindo. Vem aí, galera. Vem aí uma coisa muito forte. Exato. E esse ano a gente viu a IA sendo muito utilizada, né? Então, o boom. A mesma coisa que teve o boom da terapia intensiva na época da Covid, agora a gente tem o boom da IA. Da IA. E vai ter a utilização dela como alguma tecnologia. Otimista. Eu tô bem otimista, na verdade. Sim. Sabe? E assim, não querendo não puxar a sardinha, mas assim, não querendo puxar um pouquinho pra terapia intensiva pro meu lado, mas eu vou fazer uma pergunta capciosa, polêmica. Olha. Tá? O intensivista. Traga. O intensivista, o nutricionista especialista em terapia intensiva. Sim. Como é o pós-residência? Quais, assim, os cenários de trabalho? Rufem os tambores, né, galera? Eu estou preocupado, galera. Não fique preocupado. Eu acho que isso é um ponto que traz aí muita ansiedade para muita gente e traz ansiedade até antes mesmo de cursar a residência, quando vai decidir Meu qual... Deus, sim. Exato. Ai, não vou fazer terapia intensiva porque eu não sei o que eu vou fazer depois, como é que eu vou atender em um ambulatório. Alguns colegas me falaram, quando eu falei assim, não, vou para terapia intensiva, você tem certeza? Você vai se nichar demais. E eu peguei e falei, Exato. eita, tenho.
Tenho, mas fiquei com medo. Tenho, mas fiquei na corda bamba. Exato. Mas o que eu trago, a terapia intensiva, trazendo um pouco a sardinha. Desculpem, pessoal. É o objetivo do episódio. Desculpe. Mas trazendo um pouco a sardinha, ele é uma especialidade que ela é muito robusta. A gente transita por diversas patologias, a gente cuida de pacientes diversos. Então, a gente não tá ali, é somente paciente crítico. Não, o nosso paciente, ele vem não só com uma, mas com duas, com diversas patologias ali associadas. A gente precisa, a todo momento, se reinventar no manejo nutricional que a gente vai fazer. E como eu trouxe até anteriormente, eu não rodei somente em unidades de terapia intensiva. Eu também rodei por semi-intensivas, por unidades de internação diversas, o que mostra o quanto que o olhar do intensivista, o olhar que você tem para toda aquela dinâmica dentro da UTI, ele faz completamente a diferença também no momento que você está numa unidade de internação. E isso eu trago nicho não somente para o hospital, mas também para um paciente onde você vai fazer um atendimento ambulatorial, né? Paciente até mesmo que está fazendo uso de uma nutrição enteral, alguns pacientes que até mesmo estão fazendo uso de nutrição parenteral. Você que esteve dentro da unidade de terapia intensiva, você consegue manejar esses pacientes de uma maneira muito mais tranquila e mais fluida, porque você conviveu e vivenciou eles em situações A aí pior fase, né? exato, e diversas. Hoje ele estava de um jeito, amanhã ele estava de outro jeito e outra forma completamente diferente. E qual conselho, assim, você daria pra quem tá em casa agora, pensando, me senti interessado pelo tema. Vou prestar residência e terapia intensiva tá no meu radar. Vamos lá, terapia intensiva. O conselho que eu tenho para dar é esteja disposto a se manter aí em conhecimento, buscando conhecimento constantemente. Eu acho que isso é essencial dentro da terapia intensiva, que é um ambiente onde o paciente muda constantemente, onde a gente tem novos estudos também constantemente para auxiliar no nosso manejo nutricional do nosso paciente. E um ponto principal, que esse aqui eu trago não só para pessoas que querem fazer terapia intensiva, mas para os residentes que querem fazer aí outras especialidades e estão fazendo outras especialidades. Vamos lá, Donai. Não somente busque conhecimento técnico e prático, mas busque não somente desenvolver o que a gente chama atualmente de hard skills, mas busque desenvolver também suas soft skills, porque elas... As famosas soft skills. Exatamente, que são as habilidades comportamentais de comunicação. Sim. Então, desenvolvam essas habilidades porque vão ser essenciais para que você tenha um bom domínio para transmitir o seu conhecimento. Discutir nas visitas, né? Exatamente. Gente, é isso. Tem que falar. Exatamente. E não só falar, você tem que saber como falar, você tem que saber como se colocar e você tem que saber transmitir o seu conhecimento. E se você não desenvolver as suas soft skills, suas habilidades ali de comunicação, comportamentais, somente suas habilidades práticas e técnicas, elas não vão ser o suficiente. Elas são suficientes naquele primeiro momento, mas para você se desenvolver e conseguir novas oportunidades, seja dentro de um hospital, seja em um ambulatório, seja atendendo de home care, é extremamente importante e é essencial. E me tira uma dúvida. Tem algum livro, assim, que você considera basal para quem quer terapia intensiva, quem quer estudar um pouquinho para fazer uma prova de residência, ou quem tá na residência e quer puxar a sardinha, quer aprender mais um pouquinho, quer se portar melhor antes de desenvolver as soft skills, desenvolver as hard skills. O inglês aqui tá ótimo, gente. Eu acho, assim, até mesmo um pouco da nossa conversa, o que eu trouxe, principalmente do caso específico que me marcou, a gente consegue ver que a gente não tem, assim, exatamente um livro específico que eu possa falar, esse livro aqui você vai conseguir todas as informações. Até porque o nosso paciente, ele muda muito, né? A gente tem que fazer o recorte temporal de 2020, né? Exatamente. Estamos chegando agora, a gente não vai poder sentar na janela. Exatamente. A gente tem alguns livros que podem ser aliados, né, pra gente, como o livro de terapia nutricional em UTI, que a gente tem atualmente, que é voltado específico para UTI. E os livros que a gente mais utiliza também, Cooper e Dan, tem capítulos específicos, então eu não recomendo um isoladamente, mas sim a associação e a busca por conhecimento em todos eles, para que dessa forma a gente consiga ter mais embasamento, né? Ter aí um conteúdo direcionado para o nosso cuidado. E além das nossas diretrizes também, que elas são, assim, essenciais, que a gente
tem aí ela guardadinha também com carinho, né? Livrinho de Entendi. bolso, do jaleco. Exatamente. Do privativo. Levar junto com Carol, a gente tá chegando no nosso encerramento. Hum. Dói o coração falar isso, tá? E então, eu tenho uma proposta pra você. Vamos lá. Vamos lá? E se a gente fizesse um bate-bola? Com calma. Com calma. Com calma. Tá? São alguns termos relacionados à terapia nutricional no paciente crítico. E eu quero que você me responda com o que vier na sua cabeça. Perfeito. Podemos? Vamos lá. Você quer começar leve ou você quer começar... Eu vou ser sincera, então pode começar com o que Terapia for, nutricional precoce. Vamos lá. Terapia nutricional precoce, eu acho que ela é essencial no nosso cuidado do nosso paciente crítico. Então, quando ela é definida no momento adequado, no paciente adequado, né, no momento que ele está estável, ela vai trazer aí melhores tanto diagnósticos do nosso paciente, evolução de diagnóstico, quanto prognóstico. Então, é essencial. Intercorrências no trato gastrointestinal. Pessoal, peraí. Diarreia não é motivo para que a gente pause dieta integral. Por favor, dissemina isso. Por gentileza, pessoal, transmitam essa informação para o mundo, tá bem? Então, se você tá ali no UTI, se deparou com um paciente com diarreia, viraram para você e falaram: vou pausar a dieta ou pausei a dieta integral. Pessoal, calma. Vamos investigar melhor, vamos ver se não tem alguma medicação. Vamos ver se é diarreia. Às vezes não é diarreia. Vamos ver se é diarreia. Vamos ver se não é um fecaloma que está ali presente no nosso paciente. Laxante de horário. Exatamente. Se não é um antibiótico que está causando ali uma alteração e, consequentemente, uma diarreia. Então, vamos disseminar essa informação de que diarreia não é motivo para que a gente imediatamente pause a nossa dieta integral. É importante a gente fazer toda a investigação de motivos possíveis e, por último, a gente vai para a nossa dieta integral, né? Diva, por favor, dissemina isso. Me ajuda a disseminar isso. Vamos Pelo lá, amor de galera. Deus. Pronta para a próxima? Vamos. Exame físico. Imprescindível. O exame físico, ele é essencial aí também para que a gente consiga complementar toda a nossa tomada de conduta e de definição dietoterápica para o nosso paciente. Então, a partir dele, a gente vai conseguir entender como está o estado nutricional real do nosso paciente, ver se o nosso paciente tem edema, avaliar se o nosso paciente teve perda de massa muscular, avaliar se o nosso paciente ele tem presença de alguma lesão por pressão, para que dessa forma, por exemplo, na lesão por pressão, a gente já inicie com uma conduta específica para cicatrização. Uhum. Então, ela é complementar à nossa conduta, o exame físico, sem dúvida. Ah, perfeito. Drogas vasoativas. Outra polêmica, Para né? mim, essa daí é uma polêmica. Outra polêmica. Drogas vasoativas. Isolada, ela não é motivo para que a gente contraindique o início de terapia nutricional. Então, é importante que a gente tenha, né, um cuidado e uma cautela em relação a isso, que a gente avalie se o nosso paciente está estável, como que está a perfusão do nosso paciente, se o nosso paciente está com drogas em volumes altos em ascensão. Mas se essa droga ela não está associada a duas drogas vasoativas, se esse paciente ele não está escalonando dosagens, pelo contrário, está reduzindo ou está estável, a gente pode iniciar uma terapia nutricional para esse paciente. Vamos iniciar de maneira mais cautelosa, com um volume de bomba de difusão menor, acompanhando como que vai ser a tolerância, né, e a evolução clínica do paciente, mas a droga vasoativa de forma isolada, ela não contraindica aí que a gente utilize terapia nutricional para o nosso paciente. Agora a última. Olha. A última, tá? Síndrome de realimentação. Síndrome de realimentação, superestimada. Na verdade, subestimada. Que às vezes a gente não dá a atenção necessária, né? A equipe não dá a atenção necessária. E a síndrome de realimentação, ela pode levar o nosso paciente até mesmo ao óbito, né? Então, é imprescindível que a gente... E às vezes a gente nem sabe por quê. Exatamente. Né? Então, é imprescindível que a gente olhe o nosso paciente, identifique se o nosso paciente é um paciente de risco para síndrome de realimentação. Então, se ele tem um paciente que está desnutrido grave, paciente com jejum prolongado, e não que a gente não oferte nutrição, porque às vezes ou negligenciam a síndrome de realimentação, ou até mesmo eles falam não. O paciente tem risco de síndrome de realimentação, a gente não pode ofertar terapia nutricional. E muito pelo contrário. Ou um extremo ou outro, Exatamente. Né? Então, a gente tem sim que ofertar terapia nutricional, mas de uma forma cautelosa, de uma evolução progressiva e acompanhando também os nossos marcadores bioquímicos, né? Fósforo, potássio, que estão aí correlacionados também.
E esse foi o nosso De Frente com o Especialista. Muito obrigado, Carol. Foi um prazer ter essa discussão com você. E seja muito bem-vinda sempre. E eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui com vocês, conversando, tendo essa troca que eu acho que é extremamente importante e essencial para que todo mundo conheça, né, um pouco mais, principalmente sobre a nossa terapia intensiva e sobre... Sem querer puxar a sardinha. Sobre o nosso cuidado com o paciente crítico, mas trazendo de uma maneira geral, conhecendo um pouquinho também sobre toda a nossa vastidão que é a nutrição e que são as especialidades aí voltadas para a nutrição e que às vezes não são tão faladas, não é verdade? Muito obrigado, pessoal. Obrigada.